E aí, meu povo? E aí, meu povo? Beleza? Beleza? Vai ficar me remedando? Vai ficar me remendando? Então chama a vinheta. Chama a vinheta. Então, meu povo, essa é uma aula curtinha, não é? Curtinha. Pelo menos a gente espera, né? Acho que sim. Muitas vezes a gente fala isso e a aula dá uns 20 minutos. Mas presta atenção, ó. Antes de assistir essa aula, já entra lá no Piolê, já se inscreve lá, vê aí na descrição como saber mais como utilizar esse método de ensino que te ajuda a fixar o conteúdo que a gente vai falar aqui agora. Beleza? Vamos Beleza. pra aula? Então vamos pra aula. Vai lá. Saca só, meu povo, é o seguinte, a matéria aqui que a gente tem que entender, nessa eletrólise com eletrodos reativos, é que um desses eletrodozinhos aqui, ele vai tanto reduzir quanto oxidar. E isso acontece quando a gente tem um exemplo aqui do sulfato de cobre, que está aqui dissolvido, são os íons que estão aqui. Também tem os íons da autoionização da água. Mas esse cobrezinho aqui, ele está metálico, e esse cobrezinho metálico, ele vai reduzir e oxidar e passar para o outro eletrodozinho. No momento em que ele reduz, ele sai daqui e ele se deposita no outro eletrodozinho. Nesse momento aqui está passando a corrente elétrica. Esse sulfato, esse cobre aqui, ele se dissolve aqui no meio e esse meio aqui ele se deposita no eletrodo. Tudo por causa de quê? Do seu potencial de redução. Se a gente analisar bem aqui, ó, nós temos aqui o potencial de redução do cobre, que é mais 0,34. Esse 0,34 ele é maior do que o potencial de redução do H2. Então, se ele é maior do que o potencial de redução do H2, esse cobre ele vai reduzir ao invés do hidrogênio. E isso acontece dessa seguinte maneira no polo negativo. Então, acontece a deposição desse sulfato de cobre aqui nesse eletrodo, enquanto vai acontecer a dissolução desse cobre metálico no meio. Como nosso querido amigo Pavas falou, aqui o nosso eletrodo é reativo. Se você for analisar os cátions, tem cobre e H+. Esses cátions eles vão em direção ao nosso polo negativo. Entre esses dois cátions aqui, ó, qual deles tem maior facilidade de sofrer redução? Bom, pelo potencial aqui, você percebe que quem tem maior facilidade de sofrer redução é o nosso cobre. Então, quem vai reagir do lado de cá é justamente o cobre 2+ que existe na solução. Esse cobre 2+ que está lá, ele vai sofrer um processo de redução e na hora que ele sofre um processo de redução, ele vai formar o cobre metálico. Então essa barra aqui, ela vai ser recoberta por cobre metálico. Beleza. Agora aqui do outro lado, quais são as espécies possíveis de sofrer oxidação? As espécies possíveis de sofrer oxidação são aquelas que têm excesso de elétrons, certo? Poderia ser o OH-. O OH-, a oxidação dele seria esse processo inverso aqui, ó. Se o potencial de redução é mais 0,40, o potencial de oxidação é menos 0,40. Já o SO4 muito dificilmente sofre oxidação, ele é um ânion oxigenado. Eu falei para vocês, ânions oxigenados, eles não oxidam com facilidade. A gente falou lá na primeira aula de eletrólise aquosa. Agora aqui, ó, ali no meio também tem o cobre na forma metálica, o cobre sólido. Esse cobre sólido ele pode sofrer o processo de oxidação também. Então, ali dentro, as espécies que podem sofrer oxidação são o cobre, o OH ou o SO4. A gente tem que ver qual deles tem maior facilidade de oxidar. O potencial de oxidação do cobre é menos 0,34. Se o potencial de oxidação é menos 0,34, né, e o potencial aqui é menos 0,40, qual dessas duas espécies oxida mais facilmente? Qual dessas duas espécies oxida mais facilmente? Aquela que tem maior potencial de oxidação. Se você coloca aqui, ó, menos 0,34,
menos 0,34 é maior do que menos 0,40. Então, esse potencial aqui é um potencial de oxidação maior. Então, quem vai oxidar é o próprio cobre. Do lado de cá vai acontecer a oxidação do cobre e do lado de lá vai acontecer a redução do próprio cobre. Então, esse cobre aqui vai sendo corroído, vai diminuindo de tamanho essa barra de cobre aqui, porque ele está sendo corroído. E o cobre que está oxidando do lado de cá, ele vem e reduz para o lado de cá. Acaba que aqui você não tem uma reação global, porque a mesma espécie que está sofrendo oxidação, ela está sofrendo redução. Só que ele está oxidando do lado de cá e reduzindo do lado de lá. Isso é bastante utilizado para recobrir metais. Por exemplo, você quer recobrir um material com ouro. Aí você pega uma barra de ouro aqui, coloca lá o material que você quer recobrir com ouro e uma solução de sulfato de ouro, nitrato de ouro, né? Aí o ouro vai oxidar do lado de cá e vai reduzir do lado de lá. Aí você recobre o seu material com aquele metal que seria um metal nobre, que é aquele metal que você quer recobrir para dar valor para o seu objeto, você quer recobrir ele com ouro, por exemplo. Aqui seria um recobrimento com cobre. Lembrando que para acontecer esse recobrimento, você tem que ligar esse material sempre no seu cátodo da eletrólise, certo? Isso é chamado de eletrodeposição, ou também conhecido quando faz com zinco como galvanização, né? Mas a galvanização também é uma forma geral de falar desse processo. Então, galera, essa foi uma aula sobre eletrodos reativos. A maior parte das eletrólises, elas aparecem com eletrodos inertes, que normalmente é utilizado platina. Isso mesmo. Ou grafite, que é mais inerte ainda, né? Agora, quando o eletrodo for reativo, você tem que ficar Um pouquinho atento. exatamente. Então, até a próxima aula.